Momento do Discipulado. Falar de Deus com intensidade para os filhos, até eles entenderem. Essa é uma questão, eu reputo como muito importante, até de salvação para os pais. Os pais que não ensinarem os filhos no caminho do Senhor estarão desobedecendo a uma ordem de Deus na Bíblia e se candidatando à condenação eterna pela perda dos filhos. Os filhos poderiam estar nos caminhos do Senhor e se perdem, e Deus pode culpar os pais por isso. Entenda por que isso é tão grave. Os judeus têm o Shema, no livro de Deuteronômio, como um dos pontos principais da Bíblia. No capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amarás com intensidade o Senhor. Bem, e aí vem o assunto que eu quero ressaltar. Estas palavras, isso que eu acabei de ler, estarão no teu coração. Eu ordeno, o Senhor dizendo, tu inculcarás estas palavras a teus filhos, e dessas palavras falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. São vários aspectos aqui. A palavra de Deus escrita, a lei, na forma de mandamentos, estatutos, juízos e testemunhos. Eu quero focalizar aqui que a palavra de Deus era escrita porque o povo de Israel pediu, porque Deus também falou essa palavra lá no Monte Sinai. Falou e mandou Moisés escrever, mas antes o próprio Deus escreveu nas duas tábuas de pedra. Esta palavra detalhada precisa ser inculcada nos filhos, ensinada aos filhos, até que eles entendam. E Deus é muito claro aqui, quando você estiver assentado na tua casa, na mesa, a palavra de Deus, nada de televisão, palavra de Deus conversando com os filhos, na mesa, quando estiver assentado. Quando estiver na sala conversando, nada de televisão, palavra de Deus com os filhos. E quando você for se deitar, nada de televisão. E deixe até o celular para lá. Palavra de Deus. Quando se deitar e quando se levantar. E você vai trazer a palavra de Deus junto com você. Para nós hoje isso significa o seguinte: carregue a Bíblia para onde você for. Alguns dão desculpa de que não carregam a Bíblia porque tem a Bíblia no celular. Então, pelo menos use a Bíblia do seu celular frequentemente na frente dos filhos, para os filhos verem que você está usando a palavra. Bom, isso significa intensidade. E eu me lembro que eu fui um pai muito ocupado quando meus filhos eram pequenos e Deus me alertou que eu precisava dar prioridade a eles e me levou para um outro lugar, para o Ceará. Eu fui morar lá
e minha vida mudou toda. Eu perdi aquela rotina toda que eu tinha aqui e tive que me adaptar a uma vida nova. Como o tempo sobrava, eu fui ver televisão. Nada de novela, filme, nada disso. Mas os noticiários, havia 3 noticiários de aproximadamente 1 hora, e eu assisti os 3, nas 3 redes de TV. E era o horário nobre da noite. Quando eu terminava, praticamente os filhos já estavam indo dormir. E quando eu começava, a gente tinha acabado de chegar, tomar banho e, enfim, jantar, comer alguma coisa, e eu ia para a televisão. Deus me mostrou o erro que eu estava cometendo, e eu tomei uma decisão. Fechei a televisão, desliguei a televisão e nunca mais. O meu voto, a minha decisão foi de não gastar tempo, não perder tempo com televisão. E isso só surtiu efeitos. Um deles é a existência da comunidade hoje. Deus me ensinou a cuidar dos filhos, discipulá-los, e aquela primeira célula depois se multiplicou, e é o que eu tenho procurado transmitir para os que estão à minha volta. Não existe vida cristã sem intensidade. Esse negócio de assistir reunião uma vez por semana é engodo. Isso é engano, isso é artificialismo. Ninguém é cristão assistindo reunião uma vez por semana. Isso não leva ninguém para a salvação. Isso não é vida cristã. Vida cristã é prática, é diária, é com intensidade, ou não é. O Senhor diz, você vai amar a Deus acima de tudo, com toda a sua força, com toda a sua alma, de todo o seu coração, em todos os momentos da sua vida, em todos os dias, em todo o dia. Se é assim que você ama o Senhor, você está dentro do propósito de Deus e da bênção de Deus. Caso contrário, você vai ser apenas um religioso. Não tem a mínima possibilidade de uma criança se formar no caminho de Deus com um pai que vai à igreja uma vez por semana só. A vida cristã dele é assistir reunião uma vez por semana. E o pior é que hoje há pessoas que não vão nem uma vez por semana. Ninguém cresce espiritualmente com alimento uma vez por semana. A vida cristã tem que ter intensidade. E outro aspecto é que os filhos crescem. O tempo em que eles estão disponíveis para nós, o tempo em que eles estão debaixo da nossa influência é muito pequeno. Eu sempre lembro, até os 5 anos de idade, uma criança já tem a personalidade definida, e grande parte do caráter também. Até os 5 anos, os pais conseguem encaminhar uma criança. De 5 a 10, já fica mais difícil. A criança que não teve um início bom até os 5 anos, de 5 a 10 vai ter mais dificuldade. A partir de 10 é impraticável, não se consegue mais. Ninguém consegue ganhar um filho se perdeu até os 10 anos. Um pai e uma mãe que perdeu o filho até 10 anos, na adolescência ele não consegue recuperar mais. A adolescência já é uma atuação de independência. Os filhos já seguem o seu caminho, já têm preferências, já têm ideias, já têm vontades, já têm práticas de celular, disso e daquilo. Na adolescência, os filhos não são mais influenciados pelos pais. Daí, se você começou bem, é só acrescentar informações e experiências, isso é muito importante. Ir com o filho, depois botar o filho para fazer algo, supervisionar, acompanhar, avaliar e dar um feedback, um retorno para o filho, isso é muito importante na adolescência, porque, querendo ou não querendo, seu filho já segue o caminho dele, independente do seu. Muitos pais são ingênuos, achando que os filhos estão dentro de casa, mas eles estão trancados no seu quarto em cima do celular. Eles estão só fisicamente ali, porque a mente deles está longe, em outras atividades, e alguns em atividades até influenciadas por Satanás, joguinhos e sites e relacionamentos e conversas. Os pais ingênuos acham que eles estão dentro de casa
estão bem, mas eles estão dentro de casa, porém no mundo, através do celular. Os pais não percebem isso só depois, quando os filhos ganharem uma certa pujança, eles vão sair de casa e vão seguir seu caminho de pecado, e os pais vão ficar desesperados. Ah, meu filho foi criado na igreja e era tão bonzinho dentro de casa. É ingenuidade muito grande. Não encaminhou os filhos, não falou da palavra de Deus, não transmitiu a palavra de Deus para os filhos. Eu diria o seguinte: quando seu filho, sua filha tem até 5 anos de idade, você já deveria ter lido pelo menos a Bíblia toda para o seu filho, lendo e comentado. Até 5 anos de idade. A partir daí, com 6 anos, 7 anos, quando a criança começar a ler, ela mesma vai ler e você vai acompanhar a leitura da criança. Mas até 5 anos, você já tem que ter tratado da Bíblia toda, ter lido a Bíblia toda para seus filhos até 5 anos de idade. Alguém vai dizer, isso é radical demais. É a única possibilidade de você ganhar um filho, de você ganhar uma filha, é inculcando, obedecendo a Deus, inculcando a palavra de Deus com intensidade, quando estão assentados na mesa, na sala, quando estão indo se deitar, quando estão acordando e quando estão pelo caminho. Isso é o que Deus manda. Ele diz, eu ordeno. Isso era ordem de Deus para o seu povo na antiga aliança, e não deixa de ser para nós também hoje, na nova aliança, talvez com mais intensidade ainda, já que nós temos o Espírito Santo permanente em nós, e a nossa casa tem que ser condicionada para que a palavra de Deus seja lembrada ali. Livros e músicas e vídeos e, enfim, tudo que a gente puder fazer para ajudar as crianças a conhecerem a palavra de Deus e conhecerem as histórias da Bíblia. É muito importante lembrar, a criança precisa aprender a palavra de Deus. Não adianta evangelizar uma criança pequena, 2, 3, 4, 5 anos, ela não vai ter convicção de pecado. Não adianta evangelizar, entenda isto. Você vai ensinar o caminho de Deus, mas não adianta você querer fazer a criança pequena tomar uma decisão pelo Senhor. Claro que se você falar, ela vai mais que depressa dizer que ela quer entregar a vida para Jesus, mas a criança precisa sentir convicção de pecado para poder entender o porquê da cruz. Então, ensine o caminho de Deus, que é bom, é agradável. E então, no próprio Deuteronômio 6, versículo 20, o Senhor explica a razão. Quando o teu filho no futuro te perguntar o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nos ordenou, então dirás a teus filhos, é que nós éramos do Egito, escravos do mundo, o Senhor nos tirou de lá, então nós temos um caminho mais excelente a seguir, nós temos um caminho traçado por Deus. Filho, os seus coleguinhas de escola são de uma família que não conhece o Senhor, mas você é consagrado a Deus, o Senhor nos mandou andar nesse caminho. No início a criança não vai entender, mas haverá um tempo em que ela vai crescer, e então o Senhor diz, quando o teu filho no futuro te perguntar, então você vai ensinar, meu filho, sabe por que eu fui tão duro com você nos primeiros 5 anos de vida, para que você pudesse ter hoje a libertação, né, do mundo e o entendimento de que o caminho do Senhor é melhor. Agora que você entregou sua vida para Jesus, você vai entender por que, quando você era pequeno, eu fui tão duro e intenso com você nos caminhos do Senhor. Você entende isso, meu irmão? Você entende isso, minha irmã?